Shabbat Shalom para você que está nos assistindo aí pela live, que o Eterno possa abençoar a sua vida, assim como nós aqui também na nossa Beit, onde nós estamos trazendo a palavra do Eterno, a palavra do conhecimento, a palavra da verdade sobre os nossos corações. Amém? Parashá Noé, se encontra em Bereshit, Gênesis, no capítulo 6, a partir do Passur, do versículo 9. A palavra, nós não vamos ler ele todo, mas vamos ler uma parte para nós estarmos iniciando a nossa Parashá deste Shabat. Diz assim: eis a história de Noé. Em sua geração, Noé era um homem justo e sincero. Noé andou com Deus. Noé foi pai de 3 filhos, Shem, Ham e Efete, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus, repleta de violência. Nós vamos ver o que significa violência. Isso, para mim, foi algo interessante que, na hora que eu estava estudando, eu descobri. Deus viu a terra e, sim, ela estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. Vamos ver, primeiramente, algumas particularidades a respeito de Noé. Essa Parashá, Noé, ela fala de um homem que diz aqui a palavra que ele era justo e sincero e que ele andou com Deus. Analisando a palavra, o nome, ele tem dois significados, né? O nome Noé é escrito em hebraico com apenas 2 letras. E a primeira letra, que significa Nun, que é vida. E a segunda letra, que é Hed, cerca, proteção. Então, era um homem que tinha uma vida protegida, cercada por Deus. E nós vemos que naquela época, naquela geração, ele foi a 10ª geração em que a terra estava corrompida, como diz a palavra do nosso Eterno. A terra já não tinha mais jeito. A terra estava de uma forma que aquela geração, e quando nós estávamos analisando, buscando algo a respeito desta Parashá, nós vimos que nós poderíamos até comparar com Sodoma e Gomorra, porque a terra estava de uma forma tão corrompida, estava assim de uma forma tão devastadora, onde as pessoas tinham contatos sexuais até com os animais. Aquelas pessoas, aqueles homens eram tão violentos que se tivesse um casamento, uma boda, eles chegavam e abusavam tanto do noivo quanto da noiva. Então, só para os irmãos terem uma ideia de como era violenta aquela época entre aqueles homens. E Noé, ele era diferente, era um homem que tinha a presença de Deus com ele. E nós vamos ver no decorrer aqui desse estudo, dessa Parashá, algumas particularidades que nós podemos trazer para nós, que nós podemos trazer para a nossa vida. Noé, é interessante que se nós pegarmos, escrevermos o nome de Noé de trás para frente, né, escrito ao contrário, significa Rem, que é graça.
É aquilo que Noé tinha da parte do Eterno. Noé era um homem que tinha uma vida separada, cercada, protegida por Deus, mas também era um homem que tinha a graça de Deus. E ele foi convocado por Deus, como ele era um homem que era justo, era um tzedakim e sincero, e ele andava com Deus, ele foi convocado pelo Eterno para estar construindo uma arca. A arca não era um barco, era como se fosse um caixote. Era uma embarcação que era totalmente fora daquilo que nós pensamos. A gente projeta assim um barco todo bonito, tal, mas era um caixote, que não tinha janela, não tinha nada. E Noé foi convocado por Deus para fazer essa arca. Interessante que Noé, ele não era construtor, ele não era marceneiro, ele não entendia nada disso. O tanto que Deus usa as pessoas de forma extraordinária. Deus usa as pessoas de um modo que nós nem imaginamos. Da forma que Deus nos usa, às vezes, que a gente não sabe de nada, a gente não tem pretensão nenhuma, mas Deus transforma aquela situação e adequa aquela situação nas nossas vidas para que a gente possa realizar aquilo que Deus propôs para nós. Noé, ele era um agricultor, era um homem do campo, e enquanto ele estava construindo aquela embarcação, aquela arca, que foi décadas e décadas construindo, e ele anunciando, mesmo sabendo, porque naquela época não chovia, naquela época não tinha menção nenhuma de cair água dos céus, porque a terra era assim, ela era formada, tanto pela água superficial, quanto uma crosta que tinha em volta da terra. E ali ela era protegida, mas só que assim não chovia. Então aquilo protegia dos raios solares, para que as pessoas não tivessem nenhuma ferida no seu corpo, alguma coisa assim desse tipo. E Noé, ele anunciava a palavra: arrependei-vos, arrependei-vos. E essa é a mensagem que nós temos que trazer para esse povo corrompido. Arrependei-vos. Nós vemos o que tem acontecido, não só no nosso país, mas no mundo todo, a corrupção que tem acontecido, e não era diferente naquela época, assim como não é na nossa época. A corrupção andava solto, a promiscuidade que tinha naquela época era muita, era imensa. E Noé, ele propagava aquilo que Deus estava anunciando: arrependei-vos. Mas o que as pessoas faziam, como fazem hoje? Ridicularizam. As pessoas hoje, quando nós anunciamos a palavra de Deus, fala que Yeshua está voltando. Que está voltando nada. Há quanto tempo nós temos ouvido isso? Há quanto tempo tem se pronunciado que Yeshua está voltando e nada? Mas a palavra do nosso Deus, a palavra do Eterno, ela é viva, ela é eterna e ela é atual. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus, como ela é viva, ela transforma as vidas. E quando nós anunciamos a palavra do Eterno, nós temos a certeza de que alguma coisa vai ficar, alguma coisa vai ser transmitida. Porque quando Yeshua voltar, as pessoas vão lembrar: nossa, bem que aquela pessoa estava certa. Ela falou, ela avisou, mas eu não dei atenção.
Noa, quando foi convidado para estar construindo a arca, nós vemos aqui que Deus mandou que Noa estivesse ali colocando dentro da arca um par de animais. E uma coisa interessante, né? Todos os animais da terra morreram, menos um tipo de animal, os peixes. Sabe por quê? Porque os animais, até mesmo os animais, estavam sendo corrompidos pelos homens. Os homens estavam tendo relações sexuais até com os animais. Por isso que os animais foram devastados da terra. Ficaram só os peixes, porque o homem não tinha como fazer nada. Aí, Noa colocou um casal de cada espécie de animal dentro daquela arca. E Deus mandou que ele construísse de uma forma, de um tamanho, os compartimentos como deveriam ser, tudo organizado. Assim como o nosso Deus é. Ele é organizado em tudo que ele faz. E ali, quando Noa estava trazendo aqueles animais, ou até mesmo na construção da arca, Deus falou para que ele betumasse, né, a arca, tanto por dentro quanto por fora. E nós vamos trazer isso para a nossa realidade. Se nós analisarmos aqui, o betume era para quê? Era para calafetar, era para que não entrasse dentro da arca nenhuma espécie de... como que a gente pode dizer? Para que ela estivesse ali protegida, né, contra água, contra até mesmo doenças. A palavra betume, que significa kofer, significa, traduzindo, preço de uma vida, resgate. Então, o betume era ali para estar selando, para estar fazendo com que nada entrasse. Assim também nós temos na nossa vida, porque o betume, ele simboliza o sangue de Yeshua. O sangue de Yeshua sobre as nossas vidas, também ele nos sela, ele nos guarda, ele nos separa deste mundo. Uma outra coisa interessante que nós observamos aqui, é que quando a chuva parou, a arca parou sobre o Monte Ararat, que quer dizer Teva, ou seja, maldição invertida. A palavra Ararat quer dizer maldição invertida. Mas o que quer dizer isso? A maldição invertida, porque a maldição que estava sobre nós, Yeshua levou sobre a cruz. Ele levou toda a maldição que era para recair sobre nós. E quando nós aceitamos este sangue, o sangue de Yeshua, sobre as nossas vidas, nós temos não mais a maldição sobre nós, porque Yeshua levou sobre a cruz. Aleluia. A maldição que recaía sobre a humanidade, Yeshua levou sobre si. Noa, um tzadik, um homem justo, sincero e que andou com Deus. Nós somos convidados por Deus também para sermos, assim como Noa, justo, sinceros e andarmos com Deus. Quando nós vemos essa passagem aqui, os grandes sábios, eles têm duas opiniões. Uma, de que Noa, ele era justo, ele era sincero, era um homem que tinha a justiça
na sua época, porque na sua época era fácil, era comum, era um homem comum. E há uma outra vertente que diz que era atemporal. Ou seja, Noa, ele poderia ser tanto justo naquela época, quanto em qualquer outra época, quanto na época de Abraão, ou até mesmo na nossa época. Então, Noa, ele era um homem que tinha o mérito diante do Eterno. A sua justiça, ela ultrapassava os limites temporais. Então não era somente naquela época. Ele realmente seria justo na nossa época, na nossa geração. Como eu disse aqui a respeito de violência, eu achei interessante o que significa violência. Sabe o que significa violência? Nós temos visto hoje. Nós temos visto como aquele povo era violento. Nós temos visto um povo violento contra Israel. Que povo que é esse? Quem que é esse povo? Hamas. Violência, traduzindo em hebraico, significa Hamas. E nós vemos hoje que esse grupo trouxe esse nome justamente para afrontar o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. É interessante, né? Então, nós vemos que eles trouxeram aquela violência daquela época, porque esse Hamas que nós vemos hoje atacando Israel, eles faziam as mesmas coisas. Eles matam, eles estupram as pessoas e fazem barbaridades. Lá em 2 Pedro, gostaria de estar vendo com os irmãos aqui, interessante o que Deus diz a respeito dessa palavra. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro 2, versículo 5. 2 Pedro 2, 5. Diz assim: e ele não poupou o mundo antigo, pelo contrário, preservou Noa, o arauto da justiça, com 7 outros, e trouxe o dilúvio sobre o mundo das pessoas ímpias. Então, aqui nós fazemos um midrash da Torá com a palavra de 2 Quefa, 2 Pedro, em que diz que Noa, ele foi um homem que naquela época, no mundo antigo, foi preservado juntamente com a sua família. E aqueles animais em que Deus ordenou para que estivesse junto com ele. A arca, ela... Só um parêntese antes. Noa, ele observava a lei. Mas como que ele observava a lei se a Torá não tinha naquela época? Se ainda não tinha Torá naquela época? Nós sabemos que há a Torá oral. Então, a partir dessa Torá, ele sabia desde a fundação do mundo, né, o que Deus tinha feito, o que Deus vinha fazendo, ordenava ao povo desde a formação do mundo. Como nós vimos na paraxá anterior, Deus fez tudo a respeito da palavra, tudo foi feito a respeito da palavra, e essa palavra veio acompanhando até Noa e vem acompanhando até os dias de hoje. A arca simboliza o testemunho do juízo que está vindo. Então, o juízo de Deus está vindo.
O juízo de Deus está prestes a chegar sobre nós. E lá em Hebreus, judeus messiânicos, no capítulo 11, no versículo 7, diz assim: pela confiança, Noé, depois de ter recebido o aviso divino a respeito das coisas que não vira, foi tomado de santo temor e construiu uma arca para salvar sua casa. Por meio dessa confiança, condenou o mundo e recebeu a justiça procedente da confiança. E se nós formos confiantes na Torá, se nós formos confiantes na palavra do Eterno, nós não vamos sofrer a mesma condenação. Nós não vamos sofrer aquilo que recaiu sobre o mundo. Porque a palavra diz também que um será tomado e o outro deixado. Aquele que será tomado, vai ser tomado para a justiça, para ser julgado. Aquele que ficar é porque tem a aprovação de Deus. Então nós devemos observar todas as coisas. A palavra, ela criou o homem junto com Deus. É o que diz lá em João capítulo 1, versículo 1. E para nós trazermos para a nossa vida hoje, o significado prático do que eu havia dito aqui sobre o betume. O que é o betume? A utilidade, a finalidade dele. Então, o significado do betume era para impermeabilizar, para vedar todas as frestas. Ela trazia também proteção contra gases e doenças. Então, o betume, ele selava, ele tinha a função de selar a arca e de preservação, era um revestimento por dentro e por fora. Como a arca ficou 40 dias e 40 noites sobre a água, a madeira poderia apodrecer, alguma coisa assim. Então o betume tinha essa função de proteger a madeira, e está ali fazendo essa preservação. E o significado espiritual para nós? O que significa? A impermeabilização, que era para vedar as frestas, como eu disse, o betume, ele representa o sangue de Yeshua. Então, o sangue do Mashiach, ele vem sobre nós e ele nos protege. Ele veda de todas as ciladas do inimigo sobre as nossas vidas. Ele traz a proteção, ele traz a salvação sobre nós. Então, essa é um dos significados espirituais, que é a expiação, a redenção através do sangue de Yeshua, que cobre o pecado dos salvos. Uma outra coisa é a proteção. O betume sobre as nossas vidas, ele traz uma proteção sobre nós, a proteção divina, que é o isolamento do mundo pecaminoso. Então, o betume, que é ali simbolizado pelo sangue de Yeshua, ele traz o isolamento do mundo pecaminoso sobre nós. Então, esse mundo pecaminoso, ele não tem poder sobre as nossas vidas, através do sangue de Yeshua. Traz também a separação do mundo. O betume, aqui, a vedação, ela mostra a separação do mundo exterior. Então, o que está por fora, o mundo exterior, ele não tem, não vou dizer relevância, mas ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos protegidos pelo betume, pelo sangue de Yeshua sobre as nossas vidas.
E uma outra coisa que nós podemos destacar aqui, a obediência. Noé foi um homem obediente a Deus. Ele poderia muito bem, porque ficou décadas e décadas construindo aquela arca. Ele poderia muito bem se cansar, falar, mas não, até hoje nada, Até hoje nada de água, não tem nuvem nenhuma no céu. O céu está limpinho, Todos esses anos, Noé podia ter pensado isso. A gente vê tantos personagens que passaram na palavra, que poderiam duvidar da palavra do Eterno. Mas não, mas eles foram persistentes. Eles foram confiantes em Deus. Tantas coisas que aconteceram, que demoraram para acontecer, para provar realmente se eles eram obedientes, se eles eram tementes ao Eterno, se eles realmente iam persistir nessa fé. E Noé, ele, durante esse tempo todo, ele continuou fazendo aquela arca, continuou apregoando a palavra de salvação, mas ninguém deu ouvido. Ele foi obediente à providência de Deus, porque ele sabia em quem ele confiava. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas. Já aconteceu comigo também, eu creio que acontece com todos. Às vezes acontecem coisas que a gente até duvida da providência de Deus. Mas se nós formos persistentes, obedientes à palavra, obedientes à Torá, nós vamos ver aquilo que Deus prometeu para nós se realizar, se concretizar. Às vezes nós pedimos coisas para Deus, nós pedimos não para nós nos engrandecermos, mas para a nossa necessidade. E às vezes a gente fica pensando, nossa, mas está demorando e eu estou precisando. Eu estou precisando tanto. E eu tenho visto isso na minha vida, particularmente acontecer. A providência de Deus sobre a minha vida. O que Deus tem feito. Depois eu vou mais para frente, eu vou dar um testemunho a respeito do que Deus fez na minha vida, o que Ele está fazendo na minha vida. Então, nós temos que ser obedientes e temos que observar as providências de Deus sobre a nossa vida. A instrução de betumar a arca foi um detalhe específico do plano de Deus. Quando Deus pediu para que, após a construção daquela arca, Noé betumasse por dentro e por fora. Uma embarcação enorme, mas mesmo assim, após passar anos e anos, décadas, construindo aquela embarcação, ele ainda teve que betumar, calafetar aquela arca enorme por dentro e por fora. Por quê? Porque ela tinha que estar selada. E nós temos o selo do sangue de Yeshua sobre as nossas vidas. Então nós temos que, vamos dizer assim, betumar a nossa vida toda. Perdão. Temos que realmente, tanto por dentro quanto por fora. Mas como por dentro? Através de, por exemplo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa língua, cuidar dos nossos olhos. Isso são coisas internas que nós temos que estar realmente, vamos dizer assim, betumando. Devemos estar tomando cuidado. E por fora, o nosso mundo exterior. Temos também estar ali protegidos pelo betume, ou seja, pelo sangue de Yeshua. Que o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, possa nos conceder, através
dessa paraxá de Noa, um homem justo, um tzadik, um homem que ele teve uma vida sincera, um homem que andou com Deus, que possamos fazer das nossas vidas também, assim como Noa fez naquela geração, e que essa geração, a nossa geração, possa ser marcada por nós, para que possamos influenciar o mundo, para que a gente possa ser realmente luz lá fora, que a gente possa iluminar o caminho através da luz de Cristo que está sobre nós, que possamos realmente trazer para este mundo, para a escuridão que há nas trevas deste mundo, trazer a luz de Yeshua, para que eles conheçam através de nós, para que eles conheçam a verdade, assim como nós estamos conhecendo a verdade através da Torá. Que possamos realmente buscar todo o entendimento através da Torá sobre as nossas vidas. Que venhamos realmente estar observando a Torá, que possamos estar observando a palavra do Eterno, que nos traz ricas revelações para nós. Amém? Esta era a palavra que nós preparamos nesta manhã, através desta paraxá, Noa, que possamos nos espelhar através deste grande homem nas nossas vidas, que possamos nos espelhar, olhar para ele e olhar para a arca e ver que o simbolismo que ela tem, tudo aquilo que Deus ordenou para que Noa fizesse, que possamos estar fazendo também nas nossas vidas, que o betume, que o sangue de Cristo esteja sobre nós, e assim possamos sermos seres que realmente vai habitar a nova Jerusalém, aquela cidade santa que o Eterno prometeu para nós. Amém?